to understand why the Amazon is so special, you need to be here, to experience the Amazon. It's something incredible. You know, not only because it's huge, it's vast, it's the largest, by far, the largest tropical forest in the planet, but it's still wild. The light is beautiful, the trees are beautiful. It's amazing, it's a combination of a network of rivers that are the largest basin in the planet. The forest feeds the river and the river feeds the forest. It's superb. There are areas that you can go and never before someone was here. In the Amazon you have indigenous tribes never contacted before. And it's crazy that you imagine that we are in the 21st century and there are people in this planet that never contacted before by anybody. A Amazônia abriga mais do que a metade das florestas tropicais ainda existentes no mundo e produz 1/5 de todo o oxigênio que respiramos. Esta vasta floresta é o lar de mais de 20 milhões de pessoas e mais de 10% das espécies conhecidas do planeta. O desmatamento não é novidade na Amazônia. Nos anos 60 e 70, o governo brasileiro encorajava colonos a mudar-se das áreas populosas do litoral para esse ainda inexplorado território e a desmatar a floresta. Mais de 15% da floresta amazônica já havia dado lugar a fazendas de gado e exploração de madeira, quando, no início do novo milênio, uma nova ameaça surgiu. We understood there was something very strange happening. Deforestation popping up in the north. And this was a new thing. It was coming inside the heart of the forest. And then we realized that was soy planted there. From the plane we could see all these originally small but then growing areas of a new deforestation and popping up like mushrooms everywhere. So we have seen from above what was behind the kind of curtain of trees to hide this destruction from the eyes of the Brazilian authorities, and was shocking. And the heat of these fires and the smoke and the sound of a tree burning is something that you don't forget anymore. A rápida expansão da soja foi motivada por 2 elementos principais de infraestrutura. Primeiro, o asfaltamento da estrada BR-163, que passa direto pelo coração da Amazônia, conectando os estados do Pará e do Mato Grosso. E, no ano 2000, a empresa de alimentos americana Cargill começou a construir um porto na cidade de Santarém, possibilitando o envio da soja diretamente à Europa. O problema não era só o porto da Cargill. O problema é que o porto da Cargill significa a porta de entrada para a chegada da soja nesta região da Amazônia, que nós sabíamos que não viria se não tivesse o porto da Cargill. Então, precisava ser feito um estudo de impacto ambiental, não apenas do impacto na região portuária de Santarém, daquele novo porto, mas também o estudo de o que significava a soja em toda essa região do oeste do Pará. E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E, no final, se tentou legalizar de uma forma capenga o porto da Cargill para que ele pudesse estar funcionando até hoje. Para fazer com que o cultivo da soja seja atraente financeiramente, você precisa de muita terra. A corrida da soja levou empresas a comprar ou roubar terras das comunidades tradicionais. Atraídos pelo lucro a curto prazo ou forçados com ameaças ou violência, muitos pequenos agricultores abriram mão de suas terras e partiram para a cidade, como essa, Santarém. Com a chegada das grandes empresas, do agronegócio, famílias saíram, casas eram queimadas, né, as pessoas foram expulsas. Teve questão de advogados que
enganou o povo, que disse que ia vender a terra, que disse que ia comprar, aliás, ia vender a terra e que não comprou mais e que não vendeu, expulsou as famílias do campo. Então foram situações assim muito difíceis que as famílias passaram. Muitos bairros aqui foram ampliando, muitas famílias realmente estão em condições aqui de miséria. Se não tem um trabalho, se não tem alguém conhecido, se não tem alguém para arranjar um trabalho, fica mais difícil viver na cidade. Em Santarém, as pessoas foram às ruas para protestar contra a tomada de terras, contra as ameaças e a violência. Não queremos, em nenhum momento, esse tipo de violência. Nós queremos terra para trabalhar. Queremos vida digna neste país. Enquanto a raiva da população local se concentrou na firma Cargill, grupos ambientalistas como Greenpeace voltaram sua atenção ao setor do mercado internacional. Who was cutting the trees? Who was planting soy? Where this soy was going to? And then we realized that big companies, big consumer companies was behind this, buying the soy for different reasons. For instance, for animal feed in Europe or for Chinese consumption. So our report exposed the whole chain, not only the farmers or the Cargill, but also the largest consumers of Cargill's soy. And one of them was perfect. So when in 2006 we suddenly had people in chicken suits in our restaurants, of course our first reaction was surprise. They immediately phoned us, what's happening here, guys? Why you guys are targeting me? We were thinking, what's the issue? We thought maybe chicken, and when we then realized it was about the soy we were using for our chicken feed, it was quite an eye-opener. So they talked to Cargill. Cargill denied that this was true. Our allegations were completely false, according to Cargill. That in turn enabled us to reach out again to other companies, to other stakeholders, to other NGOs, and also again to our suppliers in Brazil to ask them to help facilitate a solution. And they were really angry when they discovered that they could not trust their main supplier. A pressão por parte do McDonald's e outras companhias forçou a ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a assumir a responsabilidade pelo seu papel no desmatamento da Amazônia. The big boss is called market. And when the big boss says, I need something, we have to follow. We have to provide what he needs. And that we did. A indústria brasileira de soja, as empresas de consumo e as organizações ambientalistas sentaram-se à mesa de negociações. It was very difficult, the first meetings in which we were together, NGOs and companies. All NGOs seated on one side of the table and all the industry seated on the other side of the table, just watching each other like that. We were playing cards, but the secret of the game was the game itself. Yeah? Because this was the first time that we were sitting together. Em julho de 2006, os ex-antagonistas alcançaram um acordo histórico que ficou conhecido como Moratória da Soja. Todos os comerciantes brasileiros concordaram em não mais comprar soja plantada em terras recém-desmatadas. E sem a pressão do mercado e impulsionando a expansão da soja, os índices de desmatamento diminuíram dramaticamente. Desde suas reuniões iniciais, os parceiros continuaram a se encontrar. Com a adesão do governo e do setor bancário, o acordo tem sido renovado todo ano. Paula Dario and myself, we respect each other, which is very important, very much. We might not agree in everything, and we don't. But we have the courage and the time to talk about and try to, get the best out of it.
Mas a moratória precisa de monitoramento e policiamento constantes. Produtores de soja que violem o acordo sofrem sanções e, nos piores casos, entram numa lista negra. Identificar novas áreas de desmatamento e comprovar que são plantações de soja não é fácil dentro do vasto bioma amazônico. Esse tipo de monitoramento é feito aqui pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É usada uma tecnologia de satélite avançada, desenvolvida especificamente para a moratória da soja. O primeiro passo é que você tem a data da moratória, que é julho de 2006. Então, você faz um monitoramento da floresta amazônica, dentro do bioma Amazônia, tá? E identifica as áreas que foram desflorestadas. O segundo passo agora é ver se essa área desflorestada entrou uma cultura anual. Se entrou uma cultura anual, então lá tem uma grande probabilidade de ser soja. Tá? Então, o terceiro passo é fazer o sobrevoo para identificar a soja, porque não pode ter erro nisso, tem que ser preciso. O produtor não pode ser punido por uma coisa que ele não fez. Então, a gente tem que ter 100% de certeza. Por isso a necessidade de ter o sobrevoo seguido ainda de um trabalho de campo para identificar o produtor efetivamente. Tá? Preocupados com seu futuro, tanto quanto com seu lucro, os fazendeiros inicialmente não receberam a moratória de braços abertos. Mas, com o passar dos anos, eles também passaram a ver os benefícios do acordo. Estava um conflito muito grande sobre o soja aqui. E a moratória veio para nós como um banho de água fria, para acalmar os ânimos de todas as discussões e separar o que era certo e o que era errado, certo? Então, todos os produtores de soja eram tratados da mesma forma, como desmatadores, certo? E a moratória veio organizar isso, diminuir os embates, as batalhas e fazer com que as pessoas responsáveis não tivessem sendo penalizadas. Então, desde 2006, quando houve o acordo, diminuiu muito a pressão sobre as pessoas que agem da forma legal como eu. O maior desafio para a moratória é a falta de clareza generalizada no que diz respeito aos títulos de propriedade de terra na Amazônia. Para monitorar a indústria da soja de forma eficaz, o mapeamento preciso e o registro de todas as fazendas é de crucial importância. Visamos estabelecer o que depois ficou conhecido como Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O Cadastro Ambiental Rural é uma identidade da propriedade, que apresenta o polígono da propriedade, seu tamanho, assim como as principais características ambientais. Então, o sentido do trabalho foi demonstrar que é possível produzir e conservar ao mesmo tempo. Desde o começo da moratória, Cargill e outras empresas compram soja exclusivamente de produtores que obedecem seus critérios. E somente fazendeiros que respeitam o acordo recebem financiamento do Banco do Brasil. Apesar desses avanços encorajadores e do fato de a moratória ser renovada a cada ano, a sua existência está sob ameaça constante. Eu acho que o que nós precisamos não é prorrogar a moratória eternamente. O que nós precisamos é de que seja cumprida uma lei e uma definição dessa lei. Mas ela não pode ser um remédio para ser tomado a vida inteira. Eu acho que ela tem que parar desde que a gente tenha uma condição de que fique claro o que é ambientalmente correto, né? We knew since the very beginning that the soil moratorium will be a temporary solution. Moratorium means temporary. We were trying to buy time to find options for the industry and also to better understand how we are going to address the other big drivers of deforestation. Uma solução permanente para impedir o futuro desmatamento pela indústria da soja ainda está por vir. Mas a moratória já está sendo usada como modelo para lidar com o desmatamento causado pela indústria de gado.
e pode vir a servir como exemplo global de combate à destruição de florestas. Today, we know that the moratorium has played a very important role in helping Brazil to reduce enormously the rate of deforestation. And we learn that this strategy, if we can reproduce this strategy in different forests in different countries, we can help to do what we want to do, which is to protect the forests. We are not condemned to destroy the forest in this planet to feed the world. Well, when I think about the soil moratorium, I think I have the sensation of being proud of the work that was done. Basically proud of having helped to save a lot of forest. It's like you create a baby. You know? Now it's a big guy, nice, healthy, working, raising a family. I don't know. I feel proud for that reason. And everybody on board: government, NGOs, industry, public opinion, and market. So the soy moratorium has been very effective. The fact that it stopped soy being a major driver for deforestation in the Amazon, we find is pretty impressive. So we want to continue supporting the moratorium whilst a more permanent solution is found. The game is not over. We need to preserve those trees. We need to preserve those trees because they are part of the network of life that we depend upon. If we don't continue to work together, we may lose everything that has done up to now. So it's up to us.